Que a paz de Deus, que excede todo conhecimento, e a grandeza de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, possa estar na realidade da nossa vida. Que nós possamos compreender o intento de Deus, sua bondade, sua moral, seu caráter, o seu amor, o seu poder, a sua misericórdia, a sua humildade. E, além de tudo, compreender que Ele amou o mundo de tal maneira que enviou Yeshua, Jesus, para que todo aquele que crer, que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, queridos irmãos e irmãs, eu gostaria de meditar aqui no versículo de um salmo. Antes, quero dizer para vocês que a grandeza do Senhor e a profundidade do seu amor é muito maior de tudo aquilo que nós conhecemos. Não existe nenhuma denominação humana que se compare à graça maravilhosa que é o próprio Senhor Jesus Cristo, o próprio Yeshua HaMashiach. E o Salmo 24 diz aqui no versículo 1, uma declaração de Deus. O Senhor disse assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, e tudo o que nele habita, o que neles habitam. Esta majestade divina, com um poder soberano, irmãos, nos faz entender nesse versículo que Deus é o Criador, é o soberano, é aquele que, sobre todas as coisas visíveis e invisíveis, e tudo que existe pertence a Ele, e Ele é o Rei Supremo e dono de todo o universo. Por isso a Ele pertence a honra e a glória. Não vamos limitar o poder de Deus em uma placa denominacional, nem tampouco limitar o poder de Deus, irmãos, em uma doutrina humana, ou uma federação, ou um parlamento de igrejas. Não. A nossa fé consiste na unidade de Cristo, na igreja unidade, na igreja invisível que foi gerada na cruz por Jesus Cristo, que não tem um nome específico, mas tem um nome apenas de geração eleita, povo do Senhor, cuja a sua única ligação não é um CNPJ ou uma federação ou qualquer coisa, mas a sua única ligação é em espírito, em verdade. Como disse Cristo Jesus, aquela mulher que estava no poço de Samaria, quando perguntou a ele, dizendo assim: Senhor, os nossos pais diziam, está em 4 de João, pode ler lá o capítulo inteiro, é melhor. Nossos pais diziam que tem que se adorar no monte. E os judeus dizem que tem que se adorar em Jerusalém. Aonde devemos adorar? O Senhor olhou para ele e disse: mulher, é chegada a hora e agora é. Que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então, dentro desse sentimento, irmãos, podemos dizer que a grandeza de Deus não se limita apenas a esta criação terrena, a isto que vemos, porque não há nada fora do controle de Deus, do controle das suas mãos, do seu poder, da sua misericórdia. Eu quero crer que vocês que estão ouvindo acreditam que Deus é o ser eterno, soberano, digno. Ele é o Hashem, Adonai, Elohim. Por isso que está escrito também, glória ao Senhor, que não há nada fora do controle das suas mãos. Está escrito. De que maneira? O profeta Isaías diz. Podemos ler aqui o livro de Isaías, que diz assim. Livro de Isaías, vamos ler aqui um versículo. Pois assim diz o Senhor, diz ao alto e sublime que habita na eternidade, cujo nome é santo. Habito num lugar santo e santo, mas também com contrito e humilde de espírito, para vivificar o espírito dos humildes e vivificar o coração dos contritos.
Isaías 57, versículo 15. Então, apesar da grandeza do seu trono, apesar do seu domínio, do seu poder sobre todo o universo, sobre aquilo que os nossos olhos não conseguem enxergar, glória ao Senhor. Ele se importa com as nossas vidas, ele se importa com a tua vida, com o teu coração, com o teu sentimento, com a tua alma. Não quer que você se perca, por isso muitas das vezes nos toma com uma certa ousadia e às vezes até muda o nosso semblante. Aí alguém muitas das vezes pensa que nós estamos caminhando para o lado da ira. Não, o Espírito de Deus toma os seus filhos conforme a necessidade. E muitas das vezes parece que é uma ira que toma o pregador, mas não é, irmãos, porque o nosso amor é o amor de Cristo que está em nós. Porque se fosse por nós não estaríamos gravando nada essa hora aqui. Hoje aqui é domingo, poderíamos estar fazendo outra coisa, mas já pela manhã, aqui em Portugal, nós estamos transmitindo para vocês uma palavra que não é nossa, que não é fruto de apenas um pensamento. Claro que pensamos, temos inteligência, mas além de tudo isso, existe também a nossa espiritualidade que trabalha dentro de nós através do Espírito Santo, que nos faz entender, irmãos, que se não fosse Deus, a sua grandeza, a sua misericórdia, se não fosse o Senhor Jesus Cristo, que em hebraico conhecemos como Yeshua HaMashiach, o Messias prometido, jamais teríamos reconciliação com o Eterno. A missão de Yeshua foi reconciliar-nos com o Pai. Jesus Cristo não veio ao mundo por causa de algo que nós fizemos para merecer. Nós não merecíamos nada. Ele veio por causa do amor imensurável de Deus por nós. Por esse amor imensurável, incomparável, por esse amor, irmãos, que muitas das vezes é incompreendido por muitos, porque nós somos pó, mas por causa da nossa vida, cada um pessoalmente, individualmente e coletivamente, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu unigênito Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o que você está esperando? O que você que ainda não creu em Jesus Cristo está esperando? O que você que ainda não creu no Filho de Deus está esperando? Você pensa e você diz, você age como se Deus não existisse, como se nada fosse acontecer. Você parece que não enxerga o que está ocorrendo ao teu redor, nas igrejas, nas denominações, nas religiões humanas, nas seitas humanas, nos pensamentos geopolíticos dos homens, nas razões políticas arbitrárias e a arbitrariedade entre os homens e conflitos e tantas coisas e confusões, mas você apenas se prende a uma ideologia humana dentro de um contexto que você mesmo criou para você. Você cria o seu contexto e vive dentro dele. Você cria a sua história dentro de você e procura ficar dentro das interlinhas da sua própria história, esquecendo-se que Deus, ele vai além. A sua história, ela não termina aqui na Terra. A sua história, ela não pode terminar aqui. Ela vai transcender. Se você for de Deus, ela vai transcender o universo, porque você é filho de um eterno. E logicamente que aquele que é filho de eterno será eterno. Mas para você herdar a eternidade, você tem que crer que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu unigênito Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna não é um dia, não é 1.000.000 de dias, 1.000.000.000 de dias, isso não é vida eterna. Vida eterna é insondável, incontável, ilimitada. Muitos não creem na eternidade, ou creem e se esquecem que ela existe, ou creem e não dão valor a esta riqueza maravilhosa que transcende a nossa compreensão. E continuam pecando, errando, e defraudando, enganando, roubando, pregando mentiras, profetizando falsas profecias,
chamando as suas denominações especificamente de caminhos de salvação, de graça e etc., deixando a principal razão, a principal certeza que é Cristo Jesus, que também transcende a nossa compreensão. Porque o homem que não compreende o que é Cristo Jesus não consegue entender a salvação. Como não compreender o que é Cristo, irmãos? Um homem que nasceu num lugar humilde em Belém da Judéia, uma das pequenas capitais na região de Israel. Hoje conhecido como Palestina, porque no tempo de Dominiciano, ele colocou esse nome, mas não era, irmãos. Você que estuda história, você que conhece a história, sabe que aquele lugar não era chamado Palestina, mas sempre pertenceu e sempre foi chamado de Israel. Olhando biblicamente, nós podemos ver dentro dos textos originais e das cópias, porque dizendo assim, original, nós podemos usar uma palavra que diz a respeito da Torá, que também não são originais, porém são cópias e de cópias da original, porque a Torá é um dos livros dos mais antigos, que faz parte também da nossa Bíblia, que é o Pentateuco, e ali você não vê escrito esse nome. Ali você vê escrito a terra de Israel. E hoje conflitos e brigas e confusões, a quais nós não estamos aqui para tratar sobre esse assunto, e eu também não admito que se trate esse tipo de assunto, porque nós não somos aqui a favor de nenhum tipo de conflito, nós aqui pregamos a paz. Mas infelizmente, dentro desse canal entra antissemitas, entre pessoas que têm ódio e que querem manifestar às vezes nos comentários as suas razões e expressões. E nós aqui pregamos a Cristo, irmãos, que nasceu em Belém, um lugar humilde. Então nós sabemos que o Deus que nós servimos quer de nós algo. Ele quer que haja em nós a humildade, porque o seu santo filho, Yeshua, Jesus Cristo, nasceu num lugar humilde. E ele apenas fez, irmãos, através desse ato de amor e de misericórdia, um projeto que nenhum homem fez, que nenhum outro Deus fez, que nenhuma outra ideologia ou crença fez. Ele apenas criou algo imensurável, grandioso, maravilhoso, que foi um caminho de salvação, cujo caminho é Cristo, porque ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E ali ele solucionou o nosso maior problema. Ou posso dizer o problema daqueles que crerem em Jesus Cristo, porque ele solucionou o problema de toda a humanidade, mas nem toda a humanidade vai crer. Ele solucionou o problema do meu pecado e do teu pecado. Através da morte de Jesus Cristo na cruz, ele restaurou, glória ao Senhor, ele restaurou a nossa comunhão com Deus. Então esse amor não é um sentimento abstrato. Esse amor, irmãos, glória ao nome santo do Senhor, ele é concreto, ele é manifestado no sacrifício da cruz. Ele nos chama a viver de uma forma diferenciada. Não que somos santos, não. Mas ele nos chama a viver numa igreja que ele mesmo disse que os verdadeiros adoradores me adorarão ao Pai em espírito e em verdade. João 4, versículo 24. E como você está adorando a Deus? Debaixo de uma denominação, debaixo de uma credencial, debaixo de uma federação, esquecendo, não estou te julgando por você estar dentro de quatro paredes, muito pelo contrário, eu não estou te julgando, não sou contra, porém que isso não seja o absoluto da tua vida espiritual, que isso não seja
ao absoluto, glória ao nome santo do Senhor, da tua salvação. A tua salvação tem que estar centrada em Cristo. Eu não estou aqui para desfazer nem desmoralizar ninguém. Eu creio que Deus, que está acima de tudo, nos escolheu para amar, nos escolheu para ensinar o amor, para pregar o evangelho da verdade, que não é um evangelho de prosperidade, não é um evangelho de mudança de cativeiro, não é um evangelho que vai prometer para você uma casa, um carro, um avião, um helicóptero, nada disso. O evangelho que nós pregamos, que eu prego aqui, é o evangelho de Cristo. É o evangelho que salva. É o evangelho de um Jesus Cristo, de um Yeshua, que foi crucificado, que morreu, que ressuscitou. Que está à direita do Pai, está esperando o retorno. A ordem para retornar. Muitos pregam que ele já voltou no ano 70. Infelizmente não compreenderam o segredo da natureza da própria profecia. Porque as coisas de Deus não são conforme a cronologia humana, mas elas seguem uma ordem espiritual dentro de um padrão divino que Deus mesmo determinou segundo a sua essência. Então o nome do Eterno, que é conhecido como Deus de Israel, não adianta você achar ruim ou você não achar, porque em toda a Escritura, desde o início, quando Deus falou com Moisés, até hoje, é conhecido como Deus de Israel. Não mudou o nome, não mudou, embora muitas denominações tiraram dos seus hinos, tiraram, enfim, de todo o seu conjunto de músicas para louvar a Deus, tiraram o nome de Israel. Por quê? Não sei. Seria um antissemitismo? Não sei. Mas sabemos que isso se trata de algo espiritual, mas por que não falar também de algo material? Porque Deus não invalidou a promessa que Deus fez a Abraão, conforme 11 de Romanos, quando Paulo mesmo disse, porventura Deus rejeitou o seu povo? Jamais, porque eu também sou descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Não podemos contrariar a verdade com uma inverdade. A verdade está escrito. Não neutralizando, irmãos, com pensamentos ou com argumentos filosóficos da nossa própria mente humana, ou criação de escritores que muitas das vezes puxam para o lado das suas próprias ideologias, mas dentro da Escritura Sagrada nós temos conceitos e bases, não para apoiar determinadas coisas, conflitos e tragédias, essas coisas todas, não, mas para apoiar a verdade que diz que Deus enviou seu Filho para todo o mundo. E quando fala para todo o mundo, não exclui Israel também. É uma expressão máxima do amor de Deus. A única coisa que Deus quer expressar quando ele dá o seu Filho unigênito, entrega, e alguém fala, mas quem foi culpado pela morte de Cristo? Foi eles que foram culpados? Não, foi aqueles, outros culpam os outros. Você foi culpado pela morte de Cristo. Eu fui culpado pela morte de Cristo. Porque se não fosse o meu pecado e o teu e o pecado de toda a humanidade, não haveria necessidade de Cristo vir para morrer, de Yeshua descer para dar a sua vida, se fazer carne, não haveria necessidade. Então, irmãos, Jesus Cristo, em espírito e em verdade, ele transforma a nossa vida de dentro para fora, nos transformando em um novo ser, em uma nova espiritualidade dentro de nós. Um ser espiritual, para habitar um dia um corpo espiritual. Corpo que será transformado num abrir e fechar de olhos, segundo está escrito em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses. No capítulo 2, fala da vinda, não é? Já começa ali, você pode ler mais para frente, você vai ver mais coisas. Então, é um amor eterno, um amor que preenche o universo, um amor incomparável, inconfundível, um amor singular, o amor do eterno, que
por meio de seu Filho, Yeshua HaMashiach, o Eterno, manifestou na terra. E hoje eu estou aqui para proclamar este amor para todo aquele que crê. Você ainda não creu? E você que creu, que já ouviu, você que tem o conhecimento, por misericórdia, um pouco, porque nós não somos senhores da razão, proclame esse evangelho. Não deixe com que ele fique guardado dentro desse vídeo, mas passe esse vídeo para frente, porque só através de Jesus Cristo teremos a vida eterna. Ah, eu sou de tal igreja, eu sou de tal denominação, eu pertenço a tal denominação. Isso não vai salvar ninguém. Eu pertenço a Jesus Cristo, aquele que é glorificado por todas as gerações e que será exaltado por toda a eternidade. Aquele que é, e sempre foi, e sempre será, o Eterno, o único Deus. Adonai, o Senhor verdadeiro. Aqui ele pertence à glória, porque dele é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Deus seja por nós todos glorificado. Amém e amém.